aqui, caso depois alguém mais queira e possa saber aqui dessa nossa iniciativa. Então, agradecer a Rebeca aí por essa abertura, a Faculdade Rudolf Steiner, por ter acolhido essa iniciativa, né? A Regina aí, minha grande parceira de muitos anos, e a cada um de vocês que estão aqui hoje para conhecer um pouquinho mais do curso, o que a gente preparou como um caminho para nós aqui hoje é compartilhar um pouco com vocês o que a gente encontrou, que a gente tem estudado, né, o que a gente tem visto como desafios hoje, que são os desafios da nossa sociedade, os desafios que nós, como seres humanos, estamos vivendo, né, nessa época, e por que que isso acabou impulsionando a gente a trazer esse curso de extensão para a faculdade. Então, a ideia é começar contando para vocês um pouquinho a semente, né, de onde isso surgiu, e depois falar um pouquinho para vocês o que que a gente trabalha. Boa noite, Cecília, bem-vinda, querida. O que que a gente trata quando a gente está falando de uma liderança responsável, né? Que fio é esse que a gente está puxando aí quando tá dizendo disso? E aí a gente fala um pouquinho das trilhas, né? Do que a gente vai trazer no curso, o que que é o grande objetivo da gente compartilhar no curso e abrir para perguntas para vocês. Então, esse é um pouquinho do nosso roteiro, a gente deve falar e essa visão geral por uma meia hora e depois a gente tem mais 15, 20 minutos para escutar todas as perguntas e procurar responder vocês. Tudo bem assim? Muito bom. Então, com muita alegria, né, a gente está aqui hoje, nesse momento, agradecidas de vocês todas e todos estarem. E começando então contando um pouquinho como é que surgiu esse curso. A gente faz parte da Associação de Pedagogia Social, né? Eu e Regina e mais outras tantas pessoas que estão aqui hoje, Chico, Beth, Cecília. E lá a gente conversa muito sobre o que o mundo, né, vem enfrentando de desafio e como é que a pedagogia social lida com isso. Para quem não conhece a pedagogia social, a gente vai falar disso um pouquinho hoje, mas de uma maneira bem resumida, em uma frase, a gente trabalha com o desenvolvimento humano, com o desenvolvimento social e com o desenvolvimento das organizações a partir dessa base da antroposofia, né? A gente vai falar um pouquinho com mais detalhes disso aqui hoje. Então, a gente se ocupa de olhar para esses desafios que estão acontecendo no mundo e conversar sobre isso, e como é que isso está impactando as organizações, né? Sejam essas organizações do mundo associativo, corporativo, do mundo jurídico, como é que essas organizações estão sendo impactadas por isso que a gente está vivendo como ser humano. E aí é interessante, né, que a Jacira até falou aqui, poxa, como é que a gente ajuda nesses desafios que a gente vem enfrentando agora, principalmente pós-pandemia, né, com uma nova geração. E aí a gente olha para mães, a gente olha para pais, né, e vê os grandes desafios que estão sendo enfrentados por essas pessoas para conseguirem proteger seus adolescentes, proteger suas crianças, né, do que a gente está vivendo hoje. Então, se há algumas gerações atrás era seguro estar na rua, era seguro brincar em qualquer lugar, isso acabou e a rua não se tornou segura. E agora a gente tem a própria casa não segura, né? Porque dependendo do acesso que as crianças e os jovens têm à tecnologia, na verdade, eles estão expostos ao mundo todo. E a gente, como pai e como mãe, né? Como é que faz para conseguir é, proteger, né, esse campo? E aí a gente vê cada vez mais doenças mentais surgindo, né? Essa saúde social mesmo cada vez mais abalada,
uma dificuldade dessas crianças, desses jovens de se relacionarem, de ir para o mundo. E essas mesmas mães e esses pais são os líderes dentro de organizações. Sejam essas organizações do mundo corporativo, sejam essas organizações, associações, né? E a gente, como é que equilibra como ser humano tudo isso? E aí, de um outro lado, a gente também vê como desafio essas grandes polarizações que vêm surgindo, né? Sejam polarizações políticas, sejam polarizações ambientais, polarizações sociais, polarizações entre propósito e uma estabilidade. Então, tudo isso um líder precisa lidar como escolha, né? E aí a gente vê uma pressão também acontecendo, além de tudo isso, né? Tem uma pressão por resultados, tem uma pressão por agilidade, uma pressão por inovação, uma pressão por inclusão, e não que tudo isso não seja bom e necessário, sem um julgamento de valor, né? Mas são todas essas demandas que chegam fazendo uma pressão que causa desafio, né, em cada um de nós que está nessa posição e também de como é que a gente cuida dos colaboradores, das colaboradoras nessa questão da saúde mental. Então, cada vez uma responsabilidade maior em cima dessas lideranças, independentemente de que tipo de organização essas lideranças estão. E, de novo, não é que tudo isso não seja importante e parte do social. Só que isso vem hoje num mundo muito mais complexo de como é que a gente lida com isso, né? E essa liderança, então, também começa a receber essa nova geração que também tem um desafio de engajamento, né? Que também tem uma outra ética, tem outros valores, é, tem um desafio de uma gestão emocional. E aí, como é que a gente está preparado como líder para lidar com tudo isso? Então, esse é um pouquinho do contexto, né, que a gente reconhece que está acontecendo na sociedade, atingindo as organizações, que de alguma forma nos moveu para levar isso para uma conversa mais estruturada. E aí surgiu a ideia até da gente fazer um MBA, né, na própria faculdade, partindo um pouco dessa preparação da liderança, e disso surgiu a iniciativa desse curso de extensão, como uma primeira semente, né, para a gente ver como é que isso ressoa, como é que essas perguntas ressoam e o quanto que as pessoas estão querendo olhar para isso. Então, foi um pouquinho disso que nasceu, assim, tem um pouco do que era a minha vontade, tem um pouco da percepção e a vontade da Regina também. Então, ela também vai trazer um pouquinho isso para a gente, e aí a gente vai falar depois dessa liderança responsável. Muito bom. Boa noite para todos. Que bom que vocês vieram. E então, esse curso, ele para mim, né, teve o início em 2020, quando eu e Cristina Velasquez nós quisemos trazer esse curso de extensão mas para apoiar os gestores das escolas Waldorf, porque as escolas são escolas associativas e muitas vezes os pais, quer dizer, muitas vezes não, os pais sempre estão envolvidos e lidando com todas as questões da escola e muitas vezes mais preparados, outras vezes com a boa vontade e, enfim, então nós queríamos montar um curso para apoiar esses gestores Waldorf. E nós fizemos isso num momento bem especial, que foi em 2020, no comecinho de 2020. E foi um curso muito forte, deu uma liga muito, é, uma liga realmente entre as pessoas, e logo depois veio a pandemia. Então a gente entendeu que nós tínhamos vivido um momento histórico com todos esses gestores que tiveram que depois passar pelo momento que, enfim, o mundo todo passou, né?
Então agora o curso volta numa amplidão maior, né? Não só para os gestores Waldorf, mas e aí nasceu a partir da Gleice essa vontade de fazer duas trilhas, da gente olhar a questão da gestão junto e depois a gente também dá um pouquinho de foco mais, bom, mas como que é a gestão em associações, né? Cooperativas, é, OCIPs, enfim, iniciativas comunitárias, e como é que isso também acontece agora, na gestão, nessa trilha mais da corporação, mais empresarial. O que é que tem vamos dizer, de diferenças, o que é que tem de semelhanças, como é que essas coisas podem se fertilizar, né? Então ficou muito interessante. O curso tomou esse, essa, essa forma de diferenciar e depois de unir e colaborar. E então estou muito feliz que a gente está voltando e criando algo novo, na verdade, né? Muito bom. Então, falando um pouquinho, né, disso que a gente está chamando de liderança responsável, eu acho que, pelo menos para mim, assim, desde muito cedo, eu percebi que não adianta muito a gente esperar que algo que a gente quer que mude venha do outro, né? Seja esse outro governo, seja esse outro a empresa, seja esse outro um parceiro nosso, que muitas vezes a gente tem essa vontade de que algo mude e espera que algo aconteça lá fora. E o que eu aprendi é que se a gente realmente quer que algo mude, a gente precisa fazer algo e algo que esteja ao nosso alcance, né? E a pedagogia social traz para a gente uma forma de encontrando esse discernimento do que de fato eu tenho condições de fazer, o que vai além de mim, e naquilo que vai além de mim, qual é a minha parte nisso que precisa ser feito. Porque normalmente a gente tende a cair em duas polaridades, né? Às vezes a gente pode cair numa polaridade do ideal, então a gente quer na nossa organização uma coisa que seja muito bacana, que aquele propósito seja realizado, que aquilo realmente esteja ali presente no dia a dia. Só que muitas vezes isso é uma ilusão, porque isso não conversa com as necessidades reais, com aquilo que as pessoas estão precisando, que às vezes está no mais básico, e a gente está querendo fazer algo que é muito grande porque tem uma vontade nossa, né? Ou porque a gente aprendeu de um determinado jeito e fica num dogma que acha que é assim. Então a gente às vezes cria uma fantasia que distancia a gente daquilo que pode ser essa realidade. A gente fica nessa ilusão de um propósito. De outro lado, da polaridade, a gente também pode cair em um trabalho tão mecânico que a gente se torna quase que uma máquina, né? E nesse mecanicismo, nessa máquina que a gente se coloca, que é resultado, produção, resultado, produção, resultado, produção, a gente perde de vista o outro, a gente perde de vista o humano, né? A gente fica muito arraigado em si mesmo. Seja esse si mesmo as suas ideias, seja esse si mesmo o resultado, o seu interesse, né? E aí a gente também se perde nessa outra polaridade. E a pedagogia social traz ferramentas para a gente conseguir reconhecer isso que está acontecendo com a gente, que está acontecendo na nossa organização, e começar a dar passos para transformar essa realidade. E o primeiro passo, né, que é requerido, é o nosso autoconhecimento. Então, como é que eu passo a me observar e eu vou como adulto, porque quando a gente é criança, a gente é aquela esponjinha, né? Então, qualquer coisa que esteja acontecendo no ambiente é aquilo que a gente vai tomar como verdade
e muitas vezes com a percepção que a gente consegue ter enquanto é criança, que é aumentada, que é diferente, não é conectada com os fatos, ela vem muito de um sentimento, de como é que eu me sinto em relação àquilo, né? E aí a gente se torna adulto que fica muitas vezes lidando com essas imagens que a gente criou quando a gente ainda não conseguia fazer isso. Só que como adulto, a gente tem essa liberdade na nossa autoeducação. E isso ninguém vai impor para gente, né? Então a gente precisa fazer essa escolha pelo nosso autoconhecimento. E esse autoconhecimento parte, né? O Lex Boss traz 7 exercícios. Hoje a gente não vai aprofundar nisso, mas eu, de uma maneira bem básica, o que a gente precisa fazer? A gente precisa reeducar o nosso pensar, a gente precisa reeducar o nosso sentir e a gente precisa reeducar a nossa vontade, né, como adultos. E isso diz respeito a gente conseguir alcançar um pensar, um olhar, uma observação mais objetiva, aonde eu realmente consigo estar conectado com aquilo que é o fato que está acontecendo e não com as interpretações que eu faço daquilo, né? Eu conseguir controlar a minha simpatia e a minha antipatia, que normalmente a gente se relaciona a partir disso, e desenvolver de fato a empatia, que é o conseguir escutar genuinamente o outro, né? Esse dormir em mim, silenciar os meus pensamentos, os meus interesses e acordar no outro, então desenvolver esse interesse pelo outro. E nessa educação da vontade, começar a ter mais consciência dos impactos que eu causo no outro, que eu causo no mundo, né? E às vezes eu vou fazer uma coisa que não é pelo meu interesse, mas é porque eu sei que aquilo é o certo a ser feito. E não porque veio de um dogma, não porque veio de algum lugar, mas porque eu consigo, naquele momento, perceber que aquilo é o que tem que ser feito. Então, isso precisa de uma autoobservação, de uma autoeducação diária, né? E às vezes a gente até alcança algum lugarzinho, mas depois dá uns passos para trás. Então, o que a gente vai buscar no curso, essa primeira imagem, né, como uma liderança responsável, é esse autoconhecimento, essa autoeducação. Depois, Lex Boss traz dessa relação com o outro, né? Então, uma vez que eu estou fazendo a minha parte, como é que eu vou aprender a lidar com o outro? E isso tem um pouco a ver de como é que a gente também reconhece quais são esses limites, como é que eu respeito o caminho, a biografia, né? A vida do outro, que é completamente diferente da minha. E como é que eu aprendo a me comunicar com essa outra pessoa? Como é que eu aprendo a me relacionar com quem aquela pessoa é? E não com um rótulo, com um julgamento ou qualquer coisa que eu construo dela. Então, essa habilidade, né, relacional, da comunicação, de um olhar isento para aquela pessoa, sem interpretar uma história, né, a gente começa a desenvolver nessa relação com o outro que também vai sempre mostrar de mim. Então, é uma dança que sempre vai acontecendo. E por fim, como é que a gente lida com o mundo, né? Com aquelas perguntas que estão surgindo, que às vezes a gente está dentro de uma escola, dentro de uma associação, dentro de uma corporação, e a gente não quer escutar aquela pergunta que está vindo, porque às vezes a gente acha que tem que ir para um outro determinado caminho. Então, como é que a gente começa a desenvolver essa observação que realmente consegue perceber a pergunta do mundo, né? E aí, o que que eu faço a partir disso? Como é que eu impacto dentro daquilo que é o meu pedacinho e não querer já ir para uma coisa grande, né? E a partir de um impacto de algo bom que surge, né? Daquilo que foi feito, eu posso ir expandindo aquilo mais e mais. Então, sem ir com muita sede ao pote, né? Então, esse caminho de autoeducação
e dessas relações, né, que a gente vai construindo, que a pedagogia social ajuda a gente a expandir. Então, isso é uma das coisas que a gente tem como fundamento nesse curso. Outra coisa é que, às vezes, a gente não repara o quanto, enquanto líderes, seja líderes de uma equipe, seja líder de uma organização, ou seja líder de um projeto, de um processo, o quanto que a gente influencia a cultura daquele lugar, com a forma que a gente se coloca, com as decisões que a gente influencia muito a cultura de um lugar. E a mesma coisa são os processos que a gente cria, os processos ou a falta de processos, né, que a gente cria também influenciam a cultura daquela organização. Então, como é que a gente pode desenvolver uma forma de liderança saudável e processos saudáveis, que tudo tem a ver com como a gente faz, para que esse ambiente realmente seja um ambiente o mais salutar possível? Porque é isso que a gente busca com a pedagogia social, né? A pedagogia social tem a ver com como a gente lida com a gente, com o outro, e com essas perguntas que chegam do mundo para que a gente possa agir da forma mais frutífera possível para criar esses ambientes saudáveis para o outro e para a sociedade. Né? Na definição do Lex Boss, essa é a pedagogia social. Então, é isso que a gente vai buscando o tempo inteiro. E aí, tem essa questão de como é que a gente também vai buscando essa humanidade, né? Porque o ser humano é bem interessante que a gente tem o ser, né? No nosso nome, assim, o ser humano. A gente não nasce pronto. Então, a gente vai se tornando humano, né? É um tornar-se humano. E isso tem a ver no nosso desenvolvimento dentro de uma organização, né? Tanto com a gente adquirir aquilo que a gente chama dos hard skills. Então, a gente, para ser professor, precisa fazer uma faculdade de pedagogia. A gente, para ser advogado, precisa fazer uma faculdade de direito. Para lidar com a inteligência artificial, vou ter que fazer um curso, né, de como usar isso da melhor maneira. Então, eu sempre vou ter que lidar com hard skills ao longo da minha carreira, ao longo da minha vida. Mas a gente também precisa, do outro lado, desenvolver essas soft skills, né, que diz respeito àquilo que é mais interno nosso, que não é uma coisa que vem de fora para dentro, mas é essa coisa que vai de dentro para fora. E aí, quando a gente está falando desse momento de humanidade que a gente está vivendo, a ética parece que não é algo mais que a gente vai sofrer uma punição de fora, se a gente deixa de ser ético, né? Isso cada vez mais tem uma necessidade de vir de dentro para fora, porque a gente cada vez menos ver algum impacto sendo causado quando algo acontece sem ética. A gente muitas vezes nem tem mais uma definição de ética. Num mundo em que a reputação vem de influencers, né? Que os jovens, o adolescente, vai acreditar muito mais no que essas pessoas falam na internet, por mais que isso seja a maior fake news, do que aquilo que está acontecendo, do que aquilo que é a realidade. Como é que a gente, como adulto, como é que a gente, líder, né, de uma geração que pensa a partir desse lugar, consegue desenvolver o pensamento crítico e consegue ajudar, né, essas pessoas de quem a gente tem numa equipe ou dentro de uma organização a desenvolver também esse pensamento crítico. Então, isso é uma habilidade que a gente precisa estar afiados, né, para como lidar com isso que vem chegando de cada vez mais fake news.
E aí e o nosso jovem, né, essa geração que está chegando no mundo corporativo, esses jovens que a gente lida na escola, cada vez mais fica reforçado para eles a crença de que o que é quem faz mal, o que é ruim é quem ganha mesmo, né? Então o mundo vai acabar mesmo. Então como ajudar, né, que isso se transforme? Então um pouquinho isso, né, diante desses desafios, que a gente construiu esse caminho, né, essa trilha de como trabalhar no curso. Então, a gente vai passar por um primeiro passo de um desenvolvimento da observação, a gente vai trabalhar a comunicação, vai trabalhar esse autoconhecimento e vai trabalhar essa formação do pensamento crítico como base dessa liderança responsável. Então, isso é um pouco da ideia quando a gente olha para o indivíduo. E aí a Regina vai trazer um pouco para a gente do olhar para a organização e como é que essas coisas vão se complementar. Muito bom, obrigada, Gleice. Então, a Gleice nos trouxe esse olhar para o líder, cuidar desse líder e o desenvolvimento dele, né? E porque, vamos dizer, hoje, o que que é um grupo moderno? É um grupo de eus, né? De individualidades que se mantém individualidade e não se perde no todo, né? E abre mão dos seus próprios valores. Então, não é isso que é o moderno, né? O moderno é você ser uma individualidade que sabe lidar com o seu entorno e formar a equipe, formar o grupo, mas sem perder o seu eixo, sem perder a sua individualidade. Então, toda essa parte do curso é de fortalecer esse líder vamos dizer, ensinar um caminho de autodesenvolvimento e poder trazer ferramentas para esse líder, que, como ela disse, vamos dizer, essa vontade de não perder a dimensão humana e não perder a dimensão do desenvolvimento, né? Desenvolvimento é a palavra-chave da pedagogia social, né? E não desenvolvimento no sentido de era 5, agora é 10, não isso. Mas estou num estágio e passo para um próximo estágio, para um próximo estado de ser, né? Então, essa é a vontade da pedagogia social, de cuidar para que esse desenvolvimento aconteça no indivíduo, na equipe e na instituição. Isso por um lado. E por outro, a gente gostaria também de trazer um olhar para a própria instituição, mas um olhar que, vamos dizer, um olhar onde a gente percebe a instituição não como uma coisa, mas algo que nós juntos, que ali estamos, formatamos, criamos, somos criadores daquela instituição na qual a gente está, né? E ela é um ser vivo, porque ela tem nascimento, ela pode morrer se não for cuidada, né? Ela precisa ser cuidada o tempo todo. E então ela é viva mesmo, né? E então como é que a gente trata isso que nós estamos criando, né? Como é que a gente também não fica à parte, né? Eu estou aqui, mas eu não estou aqui, né? Eu trabalho aqui, mas não faço parte. Isso para a saúde humana não é nada bom, né? Então, como é que eu começo a dialogar com este ser vivo que é a instituição e começo então a trocar com ele? Na verdade, nós temos um encontro de biografias, né? Num determinado momento, você, na sua história de vida, encontra uma instituição que vem vindo também com a sua biografia, a sua história de vida, e ali acontece algo nesse encontro. Que algo é esse, né? O que que significa um para o outro, né? Então, da gente estar com verdade no lugar em que a gente está. E a gente poder olhar, então, a instituição como esse ser vivo, nas suas dimensões, de recursos, na sua dimensão dos processos, na sua dimensão das relações e na sua dimensão da identidade.
E isso é muito interessante nesse olhar da antroposofia, que traz, vamos dizer, o ser humano, os quatro corpos do ser humano, né? Esse corpo físico nosso, depois esse corpo vital, né? Esse corpo que ele não está morto, ele está vivo, ele tem vida. Então nós temos um corpo de vida e com esse corpo físico, esse corpo de vida, nós nos relacionamos e temos todo um corpo interior de emoções, de pensamentos, de vontades, né? E, por final, cada um de nós é uma identidade. Então, olha que interessante, na hora que a gente cria as nossas organizações, a gente também cria com os próprios quatro corpos que nós temos, né? Então, também tem um corpo físico, a organização, e aí então olhar um pouco esse corpo físico de cada instituição que está ali, esse, vamos dizer, começa esse corpo físico, ele começa a ter vida na hora que começam os processos. Quer dizer, nós começamos a trabalhar nos diferentes, nas finanças, no marketing, na comunicação, na manutenção, na limpeza, onde for, aí começa a ter vida, né? Que vida é essa que nós estamos criando, né? Com que cuidado a gente está fazendo esses processos? E esse corpo interior que eu falei nosso, né, forma então vamos dizer, é o corpo das relações. Nós juntos criamos essa vida dentro da instituição, onde você diz, como é o clima aí? Ah, é muito frio, cada um por si, separado. Ou tem momentos, nossa, que coisa incrível, principalmente no começo das organizações, né? Nossa, olha que calor que tem aqui dentro, que entusiasmo, né? Então tem todo esse corpo de emoções e por final cada organização é uma, tem a sua identidade, né? Às vezes até a mesma organização, mas numa filial é de um jeito, na outra é do outro. Tem algo em comum, mas cada um ainda tem sua identidade. Que identidade é essa, né? Da organização a que eu pertenço? Então, a gente quer trazer um pouco esse olhar também da organização onde cada um está, como um organismo vivo, e trabalhar um pouco também nessa relação, como é que eu me relaciono com essa instituição da qual sou eu que estou co-criando aqui o tempo todo, e ela vai para cá ou vai para lá, de acordo com as, vamos dizer, decisões que eu tomo, né? E então a gente vai estar nesses dois eixos do indivíduo e da própria organização. E eu acho que a gente tinha vontade. Ah, eu acho que tinha mais uma coisa que eu queria falar ainda, que a Grace falou, sim, tem toda uma parte técnica que você precisa ter para estar atuando dentro das organizações que ela chamou do hard skills. Depois ela diz, olha, precisa muito a gente aprimorar a comunicação e tudo mais no soft skills. E acho que a gente quer ainda dar um pouquinho um passo maior de trabalhar também aquelas habilidades sutis, porque hoje, muitas vezes, a gente está vivendo momentos tão difíceis que não é óbvio que é assim ou é assado. O mundo pede eh, novas respostas, né? Então, a gente também começar a mexer, olhar como é que é isso de eu desenvolver a intuição, a inspiração, a imaginação para eu poder lidar com o desconhecido, para eu poder lidar com as coisas que chegam, às vezes, de uma forma que você percebe, nossa, não pode ser assim. Mas se não pode ser assim, é como, né? Então, também a gente olhar essa parte da intuição, da inspiração, da imaginação. Então, acho que é um pouco assim, tentando falar de modo geral o que que a gente está querendo trazer. E aí eu acho que seria muito importante para nós, porque a nossa base pedagógica ela trabalha com perguntas, né? A gente quer estar ligado aonde a pessoa está.
Então, as perguntas que vivem em vocês nos inspiram para poder trazer um curso que realmente vá em direção com o momento de vocês, com o que vocês estão vivendo. Então, no começo a gente falou, pediu, coloca lá no chat com que perguntas vocês chegam, né? E às vezes isso não é tão fácil, né? Eu dizer, sabe, no fundo minha pergunta é essa, mas também a gente vê que existe um caminho de formatação de perguntas, né? Você começa e depois você vai trabalhando até que você chega numa pergunta que a gente chama de desenvolvimento, que é aquela pergunta que se você mexe, o sistema todo mexe. Mas isso é uma construção que a gente pode trabalhar um pouco durante o curso. Mas no momento onde vocês estão, na realidade de cada um, o que é que vocês estão vivendo e que pergunta é essa que seria, é, que seria bom se você tivesse um espaço para poder trabalhar essas perguntas? E aí, quem puder colocar no chat algumas perguntas para nós agora que vamos ver, é, que a gente pode até aprimorar o curso em direção a essas perguntas também, levá-las em consideração, né? Então, esse é o convite, ou escrever, ou falar também, como vocês se sentirem melhor. A gente queria ouvir um pouquinho vocês. E eu acho que, para além dessas perguntas de desenvolvimento, né, assim, dessas perguntas que vocês carregam, que fazem vocês chegarem aqui, que vocês estão pondo no chat, também, quem tiver perguntas, em relação ao curso mesmo, né, quiser saber mais coisas, aí se vocês quiserem ir levantando a mãozinha aqui do Zoom, né, só para a gente organizar e poder ir ouvindo todo mundo e respondendo. Aí quem nessa levantada de mão do curso quiser trazer a sua pergunta também, como a Regina trouxe, também é muito bem-vinda. Acho que eu não sei levantar a mão aqui. Posso falar? Estou procurando Por favor, levantar a Helena, mão. por favor. Bom, primeiro eu queria entender um pouco como que é a estrutura, assim, de aula, todas essas coisas, né, que é uma coisa. E, assim, eu tenho duas atividades, né, que uma eu sou professora de uma instituição, tenho a ONG, e eu percebo uma qualidade individual minha muito diferente para essas duas atividades, né? Então, quando a Regina fala que eu cocrio dentro do ambiente que eu estou, né? Numa atividade eu sinto muito isso, na outra não, né? E é quase uma crise de identidade que eu acho que eu vivo. É, E isso me incomoda, assim, de não ser a mesma, não ter a mesma, não ser não é não ser a mesma pessoa, mas levar algo diferente, assim, a minha atuação nos dois lugares. Então, eu fiquei interessada no que vocês falaram, anotei várias coisas. Eu acho que entender um pouco, né, ter processo de autoconhecimento para depois se entender dentro da organização das atividades pode ser bem bom. Obrigada, Ana. Realmente, consigo te entender muito bem, né? Às vezes a gente está em ambientes que não são tão propícios, né? E aí eu acho que às vezes o que a gente consegue é jogar algumas sementes que às vezes pega e às vezes não pega, né? Mas também é uma pergunta aonde a gente quer estar, né? Onde é que é
os espaços onde eu posso realmente me sentir co-criadora, isso é uma coisa maravilhosa, né? A gente poder estar nos espaços, mas nem sempre é possível. Então, sempre assim, mas sempre tem algum espaço. Isso eu sempre falo. Vamos aproveitar que espaço, às vezes é piquititico, mas ali eu mudo alguma coisa. Ali é minha equipe que talvez é um pouco diferente do resto, ou eu jogo algumas sementes para os alunos que eu tenho. Em algum lugar eu consigo ser eu mesma, influenciar e trazer algo a mais para aquela organização. Mas vamos falar mais sobre isso, Ana. Essa dá muito pano para manga. E acho que complementando, né, quando você pergunta da estrutura do curso, a gente estruturou o curso da seguinte forma. Na sexta-feira, dia 22 à noite, a gente tem uma aula inaugural, que vai ser em modelo híbrido, então as pessoas podem vir presencialmente ou estarem online, vai ser gravada, né? No começo da conversa alguém já tinha perguntado isso, o que, que vai ser gravado, o que, que não vai. Então essa primeira aula será gravada, porque ela é híbrida, e a gente vai trabalhar de forma geral esses conceitos da gestão, esses conceitos da liderança. A gente vai ter atividades já de autoconhecimento, né? Vai ter uma abertura artística. Então, essa é a nossa aula inaugural que, independente da trilha que cada pessoa se inscrever, essa aula faz parte. Aí no sábado e domingo subsequentes, que já é no outro fim de semana, a gente tem apenas presencialmente a trilha associativa, aonde a gente vai mergulhar mais nessa questão dos desafios vividos em organizações associativas, de que espécie elas forem, né? Desde as que têm uma complexidade menor até escritórios de advocacia. Então, tudo isso vai, de alguma forma, ser trabalhado ali nessa parte associativa com os desafios que existem nessas relações. E depois a gente vai ter a trilha corporativa, que são 4 encontros online, que começa na segunda-feira, posterior a essa sexta, né, que é dia 25. E aí, então, são 4 segundas-feiras subsequentes à noite só online. Esse não terá presencial. E a gente vai trabalhar ali também esses itens que eu trouxe aqui para vocês, né? Sempre a gente vai estar desenvolvendo a observação, a comunicação, o autoconhecimento, esse pensamento crítico, essa é a nossa base. Então, em que pese no associativo a gente ter um enfoque maior nessa forma de relações, nessa forma de gestão que acontece no associativo, ambas as trilhas são complementares. Se a pessoa é do corporativo, ela vai aprender também coisas na do associativo e vice-versa. Não é porque eu trabalho numa associação que eu não posso fazer a trilha do corporativo e vice-versa. Né? Todo mundo pode fazer todas as trilhas, elas são complementares. Nós não vamos repetir coisas com a mesma ênfase, a base a gente vai trazer na aula inaugural, né? E aí a gente vai destrinchar cada uma a partir também das perguntas que surgem ali. Como a Regina falou, a gente trabalha muito a partir de perguntas. Então, dependendo de como o grupo se compuser, né, como isso, as perguntas que tiverem vivas forem colocadas ali, a gente também vai carregando a tinta para aquilo que tem a ver com o que vocês trazem. Então, é bem Eu, vivo. eu queria responder para Carla. Oi, Carla, tudo bem? Então, isso que você traz, né, que ela coloca aqui, que ela já fez outro curso anteriormente nessa área, mas era muito voltado às escolas associativas, e que ela queria saber se esse curso atende também quem lidera escolas Waldorf particulares. Então, acho que uma escola Waldorf particular é uma coisa bem interessante, que acho que a gente pode
conversar mais sobre isso, porque nessa veia do associativo, quer dizer, não tem um dono a escola, né? Então todo mundo parece que se empenha para manter aquilo tal. Na hora que tem um dono, bom, agora é dela a escola, né? Então, ó, se vira aí, né? Mas só que o espírito Waldorf não é esse, né? Então, o dono do jardim Waldorf e tal, ele não quer isso. Ele é dono da escola, mas ele quer o espírito associativo. E isso, na verdade, as empresas também querem. Então, todo esse, vamos dizer, todo esse empenho que se faz no desenvolvimento de equipes e de lideranças dentro da organização, também é tentando que a pessoa se sente pertencente, né? Tentando, olha, você é da empresa tal, você faz parte, né? É a questão de manter os talentos, porque se você não tem o vínculo, qualquer R$ 1.000 está te levando para outra empresa, entende? Como é que eu mantenho os meus talentos? São perguntas que tá todo mundo lutando isso. Também, como é que eu faço para uma pessoa só não chegar aqui e fazer o que? O mínimo possível, tchau, fui embora, né? Como é que a gente estimula para que ele, olha, cocria, abre os espaços, vem, pertence aqui e tal. Então, as organizações estão fazendo todo esse esforço sempre. E acho que a escola Waldorf, que não é associativa, ela vive um pouco esse drama das empresas, né? Mas aí eu acho que é bem interessante poder entrar um pouco mais nisso e acho que é um tema bem interessante. Não sei se eu te respondi, Carla. Respondeu sim, obrigada. É, assim, pelo que eu entendi que a Gleice. Gleice falou, vão ter duas trilhas. E o recomendável é que se percorra as duas, é isso? É Eu acho isso, né? Eu acho que quer dizer, pode não ser, mas em podendo fazer os dois é muito rico, porque justamente você vive essas duas realidades e também falar o que que eu posso aprender da realidade daqui, o que é que eu posso aprender da realidade do outro, né? Então, Uhum, a uhum, gente realmente fortemente recomenda que faça os dois, se for possível, uhum, porque aí é tudo uma questão também de horários, datas e tudo, né? Mas com certeza uhum. a recomendação é de fazer os dois. Tá certo. Obrigada. E a Jacira também pergunta aqui que de todos os dias, não conseguiria estar no sábado, né? No dia 23 presente, porque vai estar viajando. É, assim, a Regina pode me complementar, mas da construção que a gente fez, é claro que a gente, se falta um dia, não é a mesma coisa que você estar presente, né? Mas a gente consegue criar mecanismos de como te abarcar, né? Nesse dia que você falte, o que você pode fazer, como você pode complementar não estando, que não é a mesma coisa que obviamente estar, né? Mas a gente cria uma situação que consiga te abarcar, caso seja seu desejo. Porque acho que mesmo você participando do domingo, vai ser 1/3 do todo o domingo, né? Dessa parte. Então, e não tem nada que a gente programou que você vai estar fora porque você perdeu o sábado. Então, é super possível. Eu queria também dizer que nós vamos trabalhar para poder trabalhar essa parte aqui do líder, né? Essa parte mais do coração. A gente vai trabalhar com arte e é a Cecília que vai nos acompanhar. Cecília, não sei se você quer dar um aluzinho. Então, olá, boa noite a todo mundo. Eu estou realmente muito feliz de fazer parte dessa jornada. Eu acho que essa ideia de começar de um ponto comum e fazer um mergulho aqui, fazer um mergulho lá e terminar em algo comum de novo vai ser um processo incrível. E aí, dentro disso, eu vou apoiar o processo que vai ser guiado pela Regina, explorando um pouco esse aspecto dentro do prisma da arte, dentro dessa visão, olhar um pouco para si, olhar para o coletivo e trabalhar também essa respiração.
Então, acho que eu vou ficar muito feliz de ver todos vocês lá e também trazer essa dimensão mais do sentir, do respiração, da criatividade, da arte dentro desse processo todo, como uma forma também de amarrar, de harmonizar os processos. Então, acho que é isso. Tô muito feliz. E nós E também, aberta também. É e só nós também somos muito felizes de poder trazer um pouco de arte para o nosso curso. E eu só posso dizer por experiência própria que a sensibilidade da Cecília, né, nessa arte leva a gente a lugares muito especiais. Então, de fato, é algo que faz a diferença aí nesse processo. Muito bom. Obrigada. Não sei se tem mais alguma pergunta. Jacira está com uma carinha de pergunta. Desculpa, não, na verdade, eu estou matutando tudo aqui para tentar fazer acontecer, que eu vou estar fora de São Paulo justamente nessas datas aí, do que eu mais estava interessada, que é a primeira trilha, para poder conseguir dar uma sequência na segunda. Eu sou embriologista, trabalho com casais e faço consultoria, né, uma consultoria terapêutica com essas famílias. Então, além de equipe de médico, laboratório, né, treinamento, então eu estou aqui, na verdade, minha cabeça está fervilhando aqui como organizar tudo isso. Muito bom. Ah, então você é super bem-vinda. Vai poder trazer sua experiência, vai ser muito interessante. Muito bom, as pessoas já estão começando a se despedir aqui, que precisam agora atender outros compromissos, também tem agradecimentos. Que bom, Regiana, que você ficou mais animada. Muita gente aqui dizendo que quer fazer, né? Que quer participar, alguns que podem, outros que não podem. Então, a gente espera aí que realmente todo mundo que de alguma forma está tocado consiga viabilizar, né? Ah, os dias do curso estão no site, estão, mas dia 22 à noite, 23 das 9 às 18, à noite é das 18 às 21, né? Na sexta-feira, no sábado, dia 23 é das 9 às 18, no domingo, 24 das 9 às 13, e nas segundas-feiras, que começa 25 e vão por 4 segundas-feiras subsequentes, das 18h30 às 21h30, se não me engano, mas está tudo lá direitinho. Um complementa o outro, Michele, mas eles também são independentes, então você não vai perder alguma coisa se você só faz uma trilha. É possível fazer uma trilha só, não vai ficar faltando uma parte para compreensão, para o exercício, então é possível fazer uma só. Muito bem, então queria agradecer muito a todas, todos pelo interesse, por vocês terem estado aqui. E a gente espera aí que realmente a gente tenha uma turma muito bonita para esse curso. Então, se vocês também gostaram, divulguem, né? Passem para as pessoas. A gente está formando a turma aí até sexta-feira, né? Para confirmar as trilhas do curso. Então, a divulgação de vocês também é muito bem-vinda. Regina, você quer trazer suas palavras finais? Não, agradecer por vocês terem vindo. Gostei muito de poder trazer as coisas que eu trouxe, colocar para vocês, ouvir vocês. E ficamos aqui aguardando para que vocês venham e a gente possa aprofundar um pouco mais essa conversa toda, né? Obrigada, gente. Obrigada, Cecília, também, por nos acompanhar aqui.
Obrigada. Boa noite. Beijo, gente. Boa noite. Boa noite, muito feliz.